Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Quando a gente vai mudar de país, geralmente a gente procura tentar fazer um plano, não é mesmo? Sei lá, vai com tal tipo de visto, vai com a família, vai sem família, vai primeiro, vai depois, vai, sei lá, estudar, depois vai procurar trabalho em tal área. Ah, mas as regras são assim, então eu vou ter que procurar um trabalho que ganhe X, e assim por diante. É, eu sei, ou muitas vezes você consegue ter um plano B, C, né? Mas, e o que acontece quando, de repente, no seu meio do caminho, você está com tudo isso planejadinho certinho e o governo fala assim, só que não, né? E não acontece exatamente como você queria, porque as regras mudam ou não acontece aquilo que estava sendo prometido pelo governo há um tempo, enfim. O meu convidado de hoje está passando exatamente por essa situação e ele está tentando unir forças com a comunidade brasileira e outras comunidades também, claro. Mas ele vai contar para você, então, como tem sido a trajetória dele. E não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal, vai ser esse carinho que vai me continuar aquecendo o coração para continuar com o projeto de rádio comunitária, tá bom? E agora vamos lá. Pega o seu pão de queijo, seu cafezinho, que o mineiro de hoje tem muita coisa para contar. Juliana Henrique, bem-vindo aqui ao Brasil. Olá, pessoal. Muito prazer estar com vocês aqui nesse dia, nesse momento. Vamos bater um papo aqui. Como um bom mineiro que gosta de bater um papo, vamos embora. Eita, vai ser trem bom, então. O trem vai ser bacana, vai ser um trem bom. Gente, como eu comecei falando para vocês, né? O Henrique, ou o Juliano, desculpa, ele se identifica como Rick nas mídias sociais, então talvez você Sim, sim. procurando vai achar como Rick Santos. Mas enfim, o Juliano, ele tá fazendo uma ação, um movimento para tentar unir os brasileiros por uma situação que aconteceu recentemente, né? E eu acho que já é até legal da gente começar falando um pouquinho sobre isso, antes mesmo até de falar de muitas outras coisas, porque Sim, eu não sim. quero que as pessoas vão embora, sendo que esse é o motivo principal da gente estar conversando hoje, né? Juliano, o governo estava prometendo coisa que não fez, é isso? Pois é. Todo mundo ficou na expectativa no mês de outubro, se eu não me engano, do ano passado, que algumas profissões iam ser inclusas na Green List, né? Essas profissões entrando na Green List, poxa, ia ser uma maravilha para muitas pessoas, né? A tão sonhada residência, né? E encurtar o nosso caminho para o nosso famoso Green Card da Nova Zelândia. Então, muita gente ficou bastante animado. Eu fui uma dessas pessoas, estava aguardando bastante, porque além de conseguir a Green List, ia facilitar também, né, muitas coisas para os partners, assim como uma esposa. Mas, infelizmente, nós tivemos essa decisão desse novo governo esse ano, que essas profissões não iam ser inclusas na Green List. Então, agora nós estamos aí, na luta, para poder tentar reverter essa situação. Vamos só explicar para quem não conhece muito, né, o sistema. A gente tem aquele tipo de visto de trabalho, por exemplo, né, que a pessoa trabalha para alguém que é acreditado pelo governo, tal, tal, você tem que ganhar um certo valor de salário, ou, Isso, mas nem todo mundo, por exemplo, consegue pegar a residência através desse tipo de visto, né? Depende de certas coisas ali, umas caixinhas que você tem que ticar. E aí tem uma galera, o alecrim dourado, que se você estiver a sua profissão, a sua ocupação numa tal da lista verde, a green list, você consegue exato. meio que assim, ou imediatamente, ou depois de um ano ou 2 anos de trabalho, aplicar para o seu visto de residência, né? E aí eles estavam planejando aumentar as profissões que entrariam nessa lista e que agora mudou o jogo e não entraram. A sua profissão, você é um CNC, é isso? Exato. CNC, Machinist ou Machinist. Às vezes eu erro na pronúncia. Machinist. Machinist, obrigado. É, então, inclusive a gente já entrevistou um CNC, né, que é o Rodrigo Borges, não sei se Sim, você chegou a assistir, mas é uma coisa bem interessante, né? Você coloca ali toda a programação e você faz os cortes nos materiais, é uma coisa bem interessante, né? exato. O tipo de Bastante material que você interessante. trabalha é o quê? Geralmente é o aço. Mas aí é para construção, então, de casas. Normalmente nós trabalhamos para a área agrícola. Eu vou pegar um dos carros-chefes da empresa que eu trabalho. É uma máquina agrícola que quando essa máquina parecendo um trator é passado ali na campina, vai abaixando aquele mato, né? Você vai roçando
aquele matagal todo. Então, nós fazemos peças que compõem esse maquinário. Então, chega para mim um bloco de metal, seja um bloco, seja uma barra, eu coloco essa barra ou esse bloco na minha máquina, vou na máquina, insiro alguns códigos e essa máquina começa a trabalhar nesse material. E ali sai ali uma peça que vai ser montada nessa máquina. Puxa, que legal. Não daria para, por exemplo, fazer uma coisa com impressora 3D? Não, existe sim, existe muitos trabalhos que já são feitos na impressão 3D, mas só que pelo custo, né, o custo-benefício talvez ainda não seja vantajoso ainda para os empresários investir, porque é um serviço bem robusto e tende a ter gastos maiores. E outras profissões que estavam na expectativa de entrar na Green List e não foi junto? Se eu não me engano, além dessa, vou falando mais para o nosso setor metalúrgico, o pessoal que trabalha com solda, os soldadores, né? Os mecânicos montadores. Como eu citei um exemplo dessa máquina que eu te disse, a minha profissão faz a peça, outra profissão vem e solda, outra profissão vem e monta. Então, basicamente, só dentro do meu setor metalúrgico, no mínimo aí três profissões. A minha, como CNC machinista, os soldadores e montadores. Fora algumas outras que eu não estou lembrando agora. Mas é interessante porque a gente acha que a Nova Zelândia é tão pequena que muitas vezes não tem nem emprego nessas áreas. Mas tem, então. Tem bastante gente trabalhando nelas. Tem bastante. E até antes de vir aqui para Nova Zelândia, até nos dias de hoje, a gente vê bastante procura por esses profissionais, né? Tanto aqui na Ilha Norte quanto na Ilha Sul, a demanda ainda está grande. Talvez o mercado está um pouco desacelerado, mas só que sempre há uma busca por esses profissionais. E da maioria das vezes, quem preenche essas vagas somos nós imigrantes. Entendi. Mas você acha porque o Kiwi não quer trabalhar com isso ou porque não tem capacitação? Mas talvez porque não queira trabalhar com isso. Por ser talvez um trabalho que, né, exige mais ali a sua atenção, exige mais ali que você fique concentrado. Às vezes ele não queira fazer isso, mas queira fazer um serviço para ganhar US$ 5 a menos na sua hora, que é mais tranquilo para ele. Então a gente vê que por aqui o salário entre si não se dispara muito, vamos dizer assim, nesse nível médio, é uma classificação média, quem é técnico, coisa assim. Então, digamos que certas profissões, a questão do salário não é muito desproporcional, fazendo com que algumas funções, por serem menos desgastantes assim, tende que as pessoas daqui vão migrar para essas profissões, deixando essas profissões, como eu te disse, não só essa minha profissão metalúrgica, mas talvez vamos lá para o cleaner, né? Vamos lá para a construção civil, né? Então, são cargos que às vezes eles não querem preencher. Lá em Minas, você estudou no Senai, né? Que foi exatamente essa parte Exato, do CNC? exatamente. Não só o CNC. Para chegar no CNC, nós precisamos de várias informações, de várias mini qualificações. Então, ali eu fiz durante 1 ano e meio um curso para minha idade, na época eu tinha 15 anos, de 15 a quase 17 anos de idade, eu fiz um curso dentro dessa área, e depois desse curso eu fiz um curso técnico, que dá uma qualificação mais técnica dessa nossa profissão. Então, só de Senai eu tive 3 anos de Senai. E são qualificações que aqui a Nova Zelândia ela dá muito valor. E podemos até enfatizar isso, né, sobre a importância desses estudantes que estão no Brasil. E às vezes fazendo o seu Senai ali, fazendo uma área ali industrial, não vai te levar a nada. Talvez no Brasil você não tenha tanto valor, mas não só aqui na Nova Zelândia, como eu tive experiência de participar de alguns processos seletivos, até
fora da Nova Zelândia, a gente vê que existe muita procura por profissionais da área industrial. E o Senai, ele é bastante reconhecido lá fora. Ah, é? Olha que interessante, porque assim, Sim, aqui na Nova Zelândia, quando eu falo USP, o pessoal fala assim, Universidade South Pacífica, né? Ninguém sabe que é a Universidade de São Paulo. Mas que bom, então, que o Senai é reconhecido. E sim, você trabalhou sempre na área, então. sempre trabalhei na área, por inspiração do pai, né? Hum, Normalmente ali a gente que é jovem, né? A gente não sabe muito o que que a gente quer ser quando, né, crescer assim. A gente olha para o pai, eu quero ser igual ao meu pai. Então, o meu pai também era um metalúrgico, então ele me inseriu, né, dentro desse mercado, pelos contatos que ele tinha, pelas empresas que ele trabalhou, então foi mais fácil eu sair, né, da minha casa, poder trabalhar, né, pelo caminho que meu pai fez para mim. tem irmãos também? Eu tenho uma irmã que é casada e uma irmã mais nova, tem 22 anos de idade. Todo mundo no Brasil ainda. Estão no Brasil eles. E nem pensa em sair. Digamos que aquela questão do medo, né? Muito brasileiro tem medo de arriscar. E eu estava conversando até com um amigo meu e nós conversamos sobre isso, que às vezes a gente chegou num status até legal no Brasil, né? E que a gente não quer abrir mão daquele conforto que às vezes a gente tem, né, para poder, né, se aventurar igual nós fizemos, né? Saímos do Brasil para vir para cá. Então a minha família está nessa questão também, a questão do medo de largar o que eles já têm ali, aquela vida, né, mais ou menos, como diz, para poder se aventurar. Mas o que que deu assim um clique em você para falar assim, não, eu vou sair do país? Pois então, é, depois que eu virei pai e a gente vai observando como que está o nosso país, a gente preocupa muito com o futuro dos nossos filhos. E na minha questão foi mais baseado na educação. Muitas pessoas aqui falam sobre a segurança. Ok, segurança é importante. Mas tem regiões no Brasil que, dependendo de onde você morar, a questão da segurança não é tanta assim. Por exemplo, na minha região, né, digamos assim, na região da minha cidade, não era tão violenta igual grandes centros. Então, o meu motivador para me poder, né, querer algo melhor, não só para mim, para minha família, foi baseado na educação. Então, quando eu vi que no Brasil não tinha tanto suporte, questão pública, né, um serviço público de qualidade na área da educação, então eu comecei a buscar alternativas, né, e uma dessas alternativas seria, né, no mínimo, passar uma temporada fora do Brasil para que meus filhos pudessem absorver o máximo possível daquela cultura, daquela educação, para que se por acaso não pudesse de eu continuar naquele país, mas eu tinha plantado uma semente, né, na vida dos meus filhos, mostrado para eles ali que existe um caminho que pode levar eles para melhores lugares. Você falou que tem duas crianças, né? Duas crianças. Quantos anos? Eu tenho um filho de 11 anos e tenho uma filha de 4 anos de idade. Oh, mas peraí, você já É, está um ano fora do Brasil. isso. Eu saí do Brasil em agosto do ano passado e já vai para um ano que eu tô aqui, sozinho, sem eles. É, então, ia te perguntar, esse coração Exato. apertado, né? Tentando de Pois tudo é, quanto é jeito conseguir algum visto para trazer como, sei lá, a família, né? No pacote. exatamente. Pois é, eu digo que nos 3 primeiros meses, né, você acha que você tá meio que de férias, né? Tudo é novo, tudo é muito bonito, né? Então, você sempre conversando com eles diariamente, vai disfarçando ali a saudade. Mas depois que vai passando ali esses 3 meses, aí vai ficando difícil. Vai ficando bastante difícil ficar sem a família. Ajuda aqui as pessoas que ainda estão pensando em vir também. O que que você, sei lá, pesquisou? Por que que você escolheu Nova Zelândia? Então, antes da Nova Zelândia, eu tinha feito uma lista de alguns países, digamos assim, mais fáceis para brasileiros,
né, onde o acesso ao visto é mais fácil, né, a politicagem, coloquei em relação à cultura, ao clima, fiz uma lista. Coloquei países como Canadá, como o próprio Portugal, coloquei Austrália, coloquei Nova Zelândia também. Então, eu não comecei pela Nova Zelândia, eu comecei por Portugal, né? Idioma mais fácil, é um país da Europa, para você ter uma cidadania portuguesa, só por você trabalhar lá durante o tempo é mais fácil. Beleza. Consegui até uma entrevista de emprego, estando no Brasil para Portugal. E até que deu certo, mas só que não me agradou a questão do salário. Então, eu ainda continuei ali na busca ali, né? Depois eu posso contar meus esquemas aí para poder conseguir uma oportunidade de entrevista. Aí, então, eu consegui uma oportunidade de um emprego no Canadá. Eu fui contatado por uma empresa de recrutamento pelo LinkedIn e consegui ali uma entrevista, tive sucesso e eu passei nesse processo para a empresa. Mas aí eu gostaria, tipo assim, de dar uma chance para outros países, como a Austrália e como a Nova Zelândia. Então eu fui pesquisar sobre a Austrália. A Austrália era já um pouco mais chatinho, né? A questão do idioma, você precisa para você conseguir um trabalho, um visto de trabalho na Austrália, você precisaria ali de uma nota boa, né? No seu teste de proficiência de inglês, e meu inglês ainda não estava bom. Até hoje precisa melhorar muito. Mas aí eu comecei a olhar pela Nova Zelândia. Entrava nos grupos de Facebook, via muitos vídeos, inclusive vídeos como o seu, foi bastante úteis para mim. Então, teve um dia que no Facebook apareceu ali uma brasileira anunciando no grupo dos brasileiros vagas dentro da minha área. Eu contatei essa pessoa, ficamos ali conversando entre alguns meses e tudo deu certo. Aí eu consegui vir aqui para Nova Zelândia. Ah, que foi a Tânia, né, que nós entrevistamos já também. Exatamente. Um abraço para ela, excelente profissional e pessoa. Peraí, você tinha a vaga do Canadá e você fez tchau e benção? Por Exato, quê? Por quê? Você tinha vaga. E aí você chegou e falou tchau, não quero e veio Nova Zelândia. O que que balançou aí? exatamente. A questão do clima e do idioma. Porque, como nós sabemos, o Canadá é meio que dividido, né? A parte inglesa e a parte ali do Quebec, que fala o francês. E a minha vaga, ela foi para o Quebec. E o Quebec, por falar francês, eu já comecei a desanimar. Aí, quando eu comecei a ver a questão do clima, tem gente que gosta, nada contra. Mas nós brasileiros, né, acostumados com um país tropical, aí eu fui buscando outras opções, mesmo com a vaga do Canadá já ok. Aí eu vou tentar a sorte ainda, em outro lugar mais parecido comigo. Hum, Então, eu consegui essa vaga aqui, expliquei para o meu pessoal do Canadá, eles deram ok, tudo bem, deixei as portas abertas, né? Então, aqui estou. importantíssimo isso. Mas isso foi a questão do clima e a questão do idioma. Hum. E entre o francês e o inglês, para mim seria essencial, né? Tá falando o inglês, aprender, trabalhar, viver em um país de língua inglesa. A sua esposa nisso tudo estava tranquila, suave na nave, é isso aí, ai que bom, vai, amor, ou não, não, já vou com você. Como é que tava? Não, não, não. Como eu te disse, né? Quando a gente está na nossa zona de conforto, para que nós vamos mudar? Não estou dizendo que no Brasil eu tinha as melhores condições financeiras, né? Não, nós tínhamos uma vida normal, como a maioria dos trabalhadores, a maioria das pessoas que vivem no Brasil, né? Uma vida simples, mas digna. Então, para ela ainda tudo era loucura. Você vai deixar aqui o país, vai deixar nossa família, vai deixar nossa cultura, né? Para poder ir lá para fora. Você nem sabe se vai dar certo.
Mas como eu sou uma pessoa bastante focada e bastante esperançosa, positiva com as coisas, sempre falava, não, vai dar certo, calma, relaxa. Vamos fazer o seguinte, ó, a cada processo que eu participar, se der certo, é um sinal que eu estou no caminho certo. Mas se não der bom, se não dar certo os processos, beleza. Mas tudo que eu fiz deu certo. A vaga para Portugal, a vaga para o Canadá, até a vaga para a Austrália deu certo, porém eu ainda não tinha o inglês suficiente. E graças a Deus, né, deu certo aqui na Nova Zelândia. Mas a minha esposa, ela só foi comprar essa ideia mesmo quando eu estava aqui na Nova Zelândia. Porque até enquanto eu estava no Brasil, ela ainda estava daquele jeito. Mas dos últimos, talvez ali, 3 meses para cá, que de fato ela tá desesperada para vir. E não só pela saudade, mas agora a ficha caiu para ela. Diante de tantas coisas que eu vinha mostrando para ela sobre o que é estar no país de primeiro mundo, né? E ela foi fazendo as comparações sobre onde eu posso dar um futuro para meus filhos melhor, né? Por mais que seja a curto prazo. Então agora ela tá meio que desesperada para vir para cá. Mas espera aí. Então, com essa nova regra ali, que botou água no chope, Pois é. Meu você não Deus. vai poder trazer a família, é isso? Então, quando eu estava no Brasil, antes de vir para cá, as esposas do um trabalhador com visto de trabalho poderiam trabalhar independente do salário. Mas quando eu cheguei aqui, aí houve essas restrições, né? Agora as esposas só podem trabalhar a partir de 29,66, né? E para uma empresa credenciada. Ou seja, dificultou bastante. Então eu vim para cá já sabendo disso. Mas como a minha esposa ela é professora na área infantil e ela tem curso de pedagogia, talvez ainda daria para ela, né? Eu fazendo os contatos, procurando saber como seria. Então eu vim para cá nessa esperança de tentar fazer alguma ponte para ela. E quando chegou no mês de outubro, que nós ficamos sabendo que quando a minha profissão entrasse para a Green List, ela não teria essa restrição, porque uma vez que alguém é trabalhador da Green List, a esposa, ela abre-se o visto para ela, independente do salário, independente do empregador ser credenciado ou não. Eu fiquei bastante esperançoso com isso, bastante motivado. Mas, infelizmente, não deu certo. Então, voltamos a essa estaca aí, quase que zero. Eu vou fazer ainda, venho fazendo alguns contatos para que ela possa tentar alguma coisa dentro da área dela. Ô, Juliano, mas se estava tudo encaminhado, você trabalhando com visto certinho, inclusive naquela época, né, um tempinho atrás, ainda aquela história de que o parceiro, o partner, poderia vir e não tinha restrição de valor de salário, etc. Por que que você já não trouxe? Pois então, para me poder estabelecer, é a minha primeira vez fora do país, eu não queria trazer minha família de uma vez, né? Eu gostaria de chegar primeiro, me estabelecer no país, ver como que funciona. Tem aquela questão também de 3 meses de experiência na empresa, sabe como é que é? Então, talvez não era muito legal eu já trazer eles. Eu estabeleci um prazo para mim poder estabelecer-me financeiramente, para poder tanto mantê-los lá no Brasil, manter a questão de visto, né, ter que alugar casa, comprar carro, um monte de coisa. Eu estabeleci um limite entre 5 a 6 meses. Então, eu cheguei aqui no mês de agosto. Quando deu o mês de outubro, a nossa profissão entraria para a Green List em março de 2024. Então, eu esperei entre agosto e março de 2024. A minha profissão entrando para a Green List, aí sim a minha esposa poderia vir com mais oportunidades de trabalho. Mas como a nossa profissão não entrou na Green List, e essa resposta foi no mês de abril, passado maio, e quando deu junho, que nós aplicamos o visto para que eles pudessem vir. Mas, resumo da história,
para que a minha esposa, mas os meus filhos tivessem mais conforto na chegada deles aqui, então eu decidi vir na frente. A sua esposa fala bem inglês? A minha esposa, ela fala good, não good, yes ou no. O inglês dela é muito básico, muito básico. Ela disse que vem estudando no Brasil. Eu paguei algum curso para tanto para ela quanto para o meu filho, e ela fala que faz umas aulinhas lá. Mas eu falo que realmente a gente se desenvolve quando a gente está aqui, né? Porque aqui é na base da pressão. Quantos amigos que eu encontrei aqui que falou que estudou 1, 2, 3 anos de inglês no Brasil, mas chegou aqui não sabendo nada, não sabendo se comunicar. E que, de fato, foram aprender realmente o inglês na convivência. Eu espero que, assim como eu também cheguei aqui com o inglês muito básico, ela possa aprender o inglês o mais rápido possível. Hum, eu acho que tem duas formas que uma mãe, né, que não consegue falar muito bem, pode encarar essa situação. Tem Olha, mães, né, que, por exemplo, quando chegam aqui, aí, por exemplo, tem reunião com o professor, né, a mãe não consegue falar, né, muitas vezes ela precisa se expressar, ela precisa discutir a questão de como é que está a educação da criança, está acompanhando, precisa de algum reforço. exatamente, exatamente. E as mães muitas vezes não conseguem. Então, de duas, uma, né? Ou você vai levar Aham. seu Google Tradutor ali e te ajuda, É, ou você leva ah, alguém para te dar um apoio para ir traduzindo. Mas eu realmente deixo essa dica, né, de que mães não deixem essa ótimo estar oportunidade falando passar. sobre isso. Ótimo É, estar falando sobre isso. Porque é bom até abrir esse espaço para falar sobre como que é essa questão dos filhos na escola, né? Você que tem essa experiência, como que a escola lida com filhos de imigrantes, né? Porque até então, pelas informações que eu tenho, em outros países há um período em que as crianças se adaptam ao idioma. Aí só depois desse período que essa criança realmente é inserida de fato numa sala onde já está acontecendo as atividades. Mas, pelo que eu fiquei sabendo aqui na Nova Zelândia, não. É meio que colocou ali, colocou a criança ali na sala e e te vira. vambora. Desculpe te cortar. E nesse te virar, que a criança não está se adaptando, e chega para a mãe ou para o pai e fala: Não, tá difícil, tá assim, assim, assado. Olha a importância do inglês para você poder falar com o professor, como você diz, né? Falar ali com a diretoria, não sei, que seu filho está tendo dificuldade. Aconteceu um fato desse com o meu amigo, né? O filho dele não podia usar nem o celular para poder, às vezes, traduzir alguma coisa. Não deixava ele usar. Aí o pai ficou durante vários dias sem saber o que fazia, não sabia falar inglês, né? Ficava com vergonha ali de chamar alguém para poder ir lá, não tinha tempo. Olha só que tempo que ele demorou para poder ajustar isso. Só depois de vários tempos assim, esperando alguém para poder ir lá com ele, ele tomou a decisão dele mesmo ir e falar. Aí se chegaram ali num acordo que a criança poderia estar usando sim o celular durante um tempo, poder ajudar, né, nas atividades, para ele poder traduzir. Hum, Então, mas qual a importância dos pais saberem o inglês? exato. E também tem toda a questão de atividades extracurriculares, sei lá, vai fazer um fundraising, né? Aí as mães precisam se reunir para fazer os donuts que vão vender para depois usar para reformar a quadra da escola. Poxa, é a Sim. forma, melhor forma que você tem para você começar a fazer amizade, porque a sua filha, seu filho, vai estar lá na escola e a amiguinha, né, tem a mãe e ela quer que enturme com a mãe para ela poder ser chamada num play date, mas a sua mãe não fala inglês. Então você não consegue botar Uhum. sua mãe para conversar com a mãe da sua amiga e ela nunca vai te chamar para brincar. Então, precisa falar inglês. Desculpa, mas mães, Exatamente. choque de realidade. Tem que aprender inglês. Pais, tem que aprender inglês, Exato. né? Tem sim. Essa é a verdade. Porque senão a gente fica muito na zona do conforto, sempre vai ficar usando um telefone, sempre vai ter que ficar dependendo dos amigos.
E por mais que a gente tenha amigos que são gente boa, vai te ajudar, mas muitas das vezes é inconveniente, né? Às vezes você quer vai tirar a pessoa de um trabalho, né? Vai tirar a pessoa de um dia de folga. Então, eu também sou taxativo quanto a isso. O inglês é primordial aqui, não pode ficar na zona do conforto. É, e aí criança que fica doente sempre, ainda mais quando começa a ir para a escola. Hospital, hospital, Maia, Exato, então, né? mamãe tem que aprender, desculpa. Te vira nos 30 Tem que mulher, mas aprender. tem que vir já afiada. Exato. Mas enfim, não, agora, fechando o capítulo de que, né, não sou eu aqui dando bronca em ninguém, mas é que realmente Não, eu, é muito bom falar sobre isso. não, eu quero que as pessoas entendam a importância disso, né? Não é porque eu tô sendo chata, não, mas é porque a gente consegue se enturmar melhor, fazer amizades, não se sentir tão sozinha, né? Quando você fala o idioma. Uhum. É muito importante. Ô, Juliano, mas, ok, seus filhos acham o que disso tudo? De boa? Muito, 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 muito. Desde quando eu tive a ideia de sair e vir para cá, eles que mais abraçaram a ideia, principalmente o meu filho, que tem 11 anos. A de 4 anos ainda não tem tanta noção do que está acontecendo, né? Mas o meu filho, ele deseja muito estar aqui desde quando eu saí do Brasil, né? Então, eu creio que para ele vai ser muito bom, né? Porque ele já tem esse desejo, né, dentro dele de poder estar vindo para cá. Agora, a minha filha de 4 anos, né, vai ver realmente quando estiver aqui, né? Conhecer Uhum, o país. Eu creio que para ela também pode ser um pouco mais fácil, porque quando a criança é pequena, né, ela não tem tantos laços assim, né, com familiares, essas coisas, porque a memória rapidinho meio que vai, né, sumindo aqueles laços. Então, para ela vai teoricamente fácil também, na minha opinião. uhum. Uma dica que eu deixo assim para quem quiser escolher a escola, tem um índice Olha, lá que eles veem, né? Se a escola está numa região que é rica, digamos assim, que aí as pessoas podem doar mais, ah, então tem mais oportunidade de ter atividades extracurriculares, etc. E que potencialmente, e provavelmente as crianças que vão frequentar essa escola, elas vão ter um nível social um pouco melhor, né? exato. Então, tem esse índice, mas eu diria também que para nós imigrantes, uma coisa importante, queira ou não queira, se você vai e bota suas crianças numa escola que tem bastante imigrante, é mais fácil das suas crianças se adaptarem do que uma escola que tem um monte somente kiwi. Então, Boa dica, Maia. Boa dica. veja, né, como é que é a questão da diversidade cultural dessa escola antes de você escolher. E Aham, lembra que é muito vinculado ao bairro que você mora. Se você quer levar para um outro bairro, aí você tem que se inscrever com antecedência, tem que ver se consegue a vaga, né? Nem sempre você vai aham. conseguir. Então, enfim, tem que, infelizmente, escolher um bairro bom, que tem uma escola boa. Legal, então a sua dica é uma escola multicultural, onde tem muitos imigrantes, não aquela escola que tem mais os nativos e tal. Ah, porque a escola ela já vai estar preparada para receber um imigrante, porque ela já é costume dela, no caso. Ah, entendi. Boa, É. Aí os seus filhos se bacana. enturmam mais fácil também. Acredite se Sim. quiser. Ah, legal. Meio que as criancinhas meio que abraça, né, a causa daquela criança, né? Pô, eu cheguei assim também. Então eu sei que não vai ser tão fácil para ele, então, mas talvez as outras crianças nativas não tenham essa tanta paciência assim, né, digamos, né? Exato. Tanto esse acolhimento. É Boa, um boa pouquinho dica. diferente a forma que trata. Nem todo mundo aceita Uhum, bem. Então, mesmo os pais. exato. Tá, então, ok. Já entendi que você está se preparando, está juntando dinheiro, porque não é barato, etc. Quando que a família Sim. vem? Ah, mas eu tenho notícia boa para te dar. Opa! Não tô querendo dizer assim que eu tô fazendo muita propaganda demais, que eu sou suspeito de falar porque virou amiga. Mas o excelente trabalho que a Tânia fez junto com o marido dela, Steve, apliquei o visto juntamente com eles no mês de maio, dia 4 de maio.
E no dia do aniversário da minha esposa, 24 de junho, o visto deles foram aprovados. E ontem nós compramos a passagem deles. E, pois é, compramos a passagem deles ontem e eles saem do Brasil dia 30 de julho, 30 desse mês, e creio que eles chegam aqui, está escrito lá, se não me engano, dia 2 de agosto. Eles estão chegando aqui em Auckland. Entendi. Por que que você não conseguia trazer um Mais algumas pouquinho semaninhas. antes? Tá, só um pouquinho antes para chegar no começo do termo. Pois é, porque nós tivemos também um probleminha em família, nós tivemos a perda de uma das mães da minha esposa, de criação, né? Isso aí foi um choque assim, na família, e nós entramos ali em consenso, talvez esse período meio que de luto, essas coisas assim, mais algumas semaninhas, né, para eles se organizarem mais, devagarzinho, né, por causa dessa perda, né? Então, achamos melhor esperar mais aí essas 3, 4 semanas para eles poderem estar chegando aqui. Para quem já tá com saudade mesmo, né? Então, mais algumas É, semanas. Entendi. Poxa, então já deixa tudo preparado, né? O seu filho exato. vai para o intermediate. É. Então você tem que 11 escolher anos de idade. intermediate. E a sua Aham. menorzinha vai para o kindy, né? Enfim. Isso. E tem aquele também, né? Porque a partir de 5 anos de idade, as crianças não pagam, a escola é totalmente free para elas, né? A partir de 5 anos de idade. Agora, minha filha de 4 anos, eu tenho que pagar o daycare, se eu não me engano, para ela poder ficar algumas horas. Mas como nós somos trabalhadores, né? De empregador credenciado, nós temos ali um desconto, né? O governo meio que faz um meio de campo ali com você. Então ajuda bastante. Uhum. Na sua opinião, recomenda já colocar a criança de 4 anos já na escola ou espera fazer 5 anos? Não, com certeza já leva lá para o daycare, deixa a criança brincar, porque o idioma que ela brinca é o que ela vai ficar fluente. Então, e as criancinhas pequenas, elas não têm a maldade, a malícia, preconceito, elas brincam com todo mundo. Elas ensinam de Verdade. verdade o idioma. Que legal. Eu É, acredito que vai ser a primeira a ser fluente na família, vai ser ela. com certeza. Eu, inclusive, até eu fiz a entrevista com a Fernanda, não sei se você teve oportunidade de ver, ou de repente fala para sua esposa assistir. Tem um Olha, tipo de escolinha aqui que eles chamam de play center, né? Que não é o parque de São Paulo, mas são escolinhas que tem na Nova Zelândia toda, que tem a participação ativa da família, né? Então a mãe ela vai para a escolinha e fica lá com a criancinha e ela ajuda nesse processo da nossa, educação. Então ela vai que ver top! como ela quer o currículo da criança, se ela quer inclusive incluir coisas da cultura brasileira, se ela quer ensinar bilíngue, etc. Então, é um daycare e é bom para uma mãe, por exemplo, que está chegando por enquanto sem poder trabalhar, né? Porque ainda vai procurar Sim, emprego, etc. E se não fala bem o idioma, exato. é uma ótima oportunidade para ela já se enturmar, então, com as mães que vão nesse play center ela vai aprender inglês, ela vai inclusive ver como é o sistema de ensino da Nova Zelândia ali, na Boa. carne. Então, junto com a sua filha, que vai estar em adaptação, e vendo como é o Play Center. Eu super recomendo. Nossa, que informação de ouro. Aí, quase um ano na Nova Zelândia, eu não sabia disso. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu fiquei curioso. É, tem o daycare e tem o play center. É, são valores diferentes, então, né? Bem diferente. E também tem o Kindy, né? Então, o daycare seria o mais caro, porque, por exemplo, tem das 7 ou 8 da manhã até as 5 da tarde, que aí Aham, é uma média assim de tipo 200 a 250 dólares por semana, se você deixar o dia inteiro, e aí tem refeição inclusa, geralmente nas escolinhas. sim. Isso considerando o desconto já, tá? Que tem as de 20 horas. Sim. 250 dólares, ó. Já E é vai por pensar. semana, né?
É, por Não é por semana. mês, não. É. É, O Play Center parece, o kindergarten também é mais ou menos isso, o valor, só que eles funcionam no horário escolar, então é das 9 às 3. E tem as férias escolares do mesmo jeito que a escola, que a cada 10 semanas você sim. tem 2 semanas de férias, fora aquela horrorosa, gigantesca do começo do ano que você fica acho que 6 semanas sem aula. Mas então, se você tem essa disponibilidade de ficar com a sua criança e você quer botar no Kind em vez de colocar no daycare, é uma escolha sua. Mas o Play Oh, Center, como você está lá ativamente na comunidade, prestando esse serviço de educar a sua criança junto com a comunidade, se não me engano, são US$ 8, acho, a sessão, ou alguma coisa assim. Porque você pode escolher quantas vezes você vai levar a criança no Play Center na semana. Você vai fazer a sua programação. Você vai dizer quantas horas, quantos dias e tudo mais. que legal. Ele funciona, então, desde cedo até nesse horário normal das outras escolas. Eu acho que ele funciona das 8 às 3. Não tenho muita Ah, certeza. muito bom É. horário. O que que vai acontecer quando ela chegar aqui, então? Vocês vão continuar em Toranga? Você está pensando em mudar de área? Não sei. O que que você está planejando aí para a família? Foi bom você ter falado nisso, né? Porque uma das perguntas que a gente mais recebe quando a gente está aqui na Nova Zelândia, é o seguinte: e aí, dá para ganhar dinheiro aí na Nova Zelândia? Eu falo que isso é uma pergunta muito relativa e vai depender muito da sua profissão. Mas levando em consideração aqui sobre o salário médio do país, uma família, né, em que só o pai recebe o salário médio, vou falar para você, em relação ao custo de vida aqui da Nova Zelândia, é quase que impossível, é uma missão quase que impossível, né? Então, mas graças a Deus, durante esse tempo que eu vinha sem a minha família, foi justamente para isso, para que eu conseguisse salvar algum dinheiro ali, né, para me poder manter eles quando eles chegassem, durante alguns meses, até a minha esposa ter uma oportunidade de trabalho. Então, eu acredito que nos primeiros meses assim, eu consigo manter a minha família sem se preocupar com essa questão que você diz. Procurar um trabalho, procurar um outro trabalho, procurar um outro lugar mais barato para se viver. E como eu disse, né? A questão da fé também, né? Então, eu estou fazendo o meu melhor que eu posso, né? Eu conheço algumas pessoas que vou apresentar a minha esposa, essas pessoas, para poder conhecer ela, né, questão de trabalho, vai ver essa questão do visto, mas eu estou bastante esperançoso que as coisas vai se encaixar bem, sim. Hum. Na situação atual das regras, você consegue aplicar para residência depois de um certo tempo de trabalho? Ou como é que tá? O que que você tem que ticar aí de Bom, caixinha? o que sobrou para mim foi ter pelo menos 3 anos de trabalho aqui na Nova Zelândia. Aí, só depois de 3 anos de trabalho na Nova Zelândia, eu teria que ter um diploma de faculdade, de alguma faculdade que eu fiz no Brasil, ou se não, algum certificado. Vou dar, por exemplo, por equivalência. Sabe quando você tem muita experiência e você não fez nenhum curso, mas você é testado com provas, né, alguma atividade ali relacionada àquele cargo? As pessoas analisam, você tem experiência, nós vamos te dar o certificado. No meu caso, eu também posso fazer isso, mas não é tão simples, né? Não é tão simples. Então, hoje eu teria esse caminho, esperar 3 anos e tentar pegar esse certificado por equivalência relacionado à minha experiência. Fazendo isso, eu vou somar 6 pontos, né? E com esses 6 pontos, juntamente com um teste de proficiência em inglês, eu posso aplicar para a residência. Esse é um caminho que sobrou para mim depois da minha profissão não ter sido inclusa na Green List. Porque se ela tivesse inclusa na Green List, eu só esperaria 2 anos, juntamente com um teste de proficiência, e aplicava. Então era muito mais rápido.
Então, agora, no mínimo, eu tenho que esperar 3 anos de trabalho aqui e tentar esse certificado por equivalência relacionado à minha área. Hum. Esse certificado seria pelo NZQA ou é uma entidade, um órgão de CNC Machineries que daria para você? Como que funciona? É tipo isso, como se fosse uma organização relacionada à área de engenharia mecânica, como se fosse um sindicato de engenharia mecânica, uma coisa assim. Então, eu faria alguns testes teóricos, alguns testes práticos, né? E se eu passasse nesses testes, coisa assim, né? Eles me davam esse certificado. Tá fácil para você morar em Toranga, porque das pessoas que eu ouço, assim, eu vejo o preço do aluguel e eu fico, meu Deus do céu! Eu sei que todo mundo gosta porque tem praia, porque parece até Santos ali, parece, enfim. Sim. Mas Bom, eu tô meio por fora em relação ao preço de aluguel em outras cidades, mas vamos fazer aqui uma média. Ó, uma casa legalzinha aqui, uma casa legalzinha que eu falo assim, vidro duplo, né? O double glass que eles falam, uma casa mais moderna, de 2 quartos, tá na faixa de US$ 650 por semana. O que que você acha? 2 quartos, é, uma né? casa mais moderna. Aí eu não sei, eu não fiz as pesquisas em outras cidades, não. Minto. Meu amigo que você entrevistou ele, o Rodrigo, diz que o custo em Christchurch de casas é bem bacana, mas é lá na Ilha Sul. Eu não sei na Ilha Norte se acompanha a Ilha Sul, questão dos preços. É, então, posso te dizer que tá mais caro que Auckland. Tá mais caro que Que Hamilton. Auckland ainda? E que Hamilton? Sim, senhor. Gente, 3 quartos, então, é a partir de 720 para cima. 3 quartos. Vai ter muita sorte se você achar uma casa, isso falando uma casa boa, uma casa confortável, quentinha, né? Porque tem casas que são mais antigas e elas são realmente mais em conta, mais baratas. Mas as pessoas não gostam muito quando chega nesse período que nós estamos, no inverno, né? Tem amigos meus que estão saindo, quando eles chegaram aqui na Nova Zelândia, estão saindo das suas casas, das suas primeiras casas, que eram casas que não era tão quentinha, e estão indo para casas mais modernas. Você tá que nem É ótimo. presidiário, assim, com um calendário na parede, você cortando todo dia? Ah, já tá a data no meu telefone ali, ó, o dia certo. Você vai lá buscar no aeroporto. Eles vão chegar sexta-feira, 2h45 da manhã. Que Ah, horário, hein? mas é bom que aí não tem muito Mas trânsito. não tem muito trânsito, verdade. Então, boa É, sorte aí, né, nessa viagem. Ô, Juliana, eu vi que você também tem uma criação de conteúdo, né? pois é, eu de vez em quando me aventuro aí.
publicar algumas coisas sobre que a cidade onde eu moro, né, alguns conteúdos religiosos também, né, porque eu sou uma pessoa cristã, participo de algumas igrejas, né, e demonstro ali como que funciona uma igreja tanto brasileira aqui, quanto uma igreja multicultural, igual a outra igreja que eu participo. Então, eu sempre estou publicando coisas desse tipo de conteúdo. E o Hum. pessoal até sempre está interagindo comigo. Ah, entendi. Inclusive, se alguém quiser te seguir, vai ser pelo Rick É o Santos? Instagram mesmo, o Rick Santos. A gente pode deixar depois o link aí, ou não é difícil me achar lá, não. Rick Santos, pesquisando ali, deve me achar. O que que você tem, então, de planos e projetos para o futuro, agora com a família, todo mundo junto? Ou você quer esperar eles chegarem para você planejar algo? Ah, pois é. Nosso planejamento principal é a questão de educação. O meu foco aqui, o meu primeiro foco aqui é obter educação. O que que é educação? O idioma, absorver a cultura do país, né? Porque isso aí vai ser uma semente, né? Para que vai dar frutos no futuro. E no caminhar que a gente estiver aqui, a gente vai pensando na questão de permanecer no país. Mas uma dica que eu deixo para todo mundo aqui, enquanto vocês estiverem no país, concentre-se, foque nessa questão do idioma, foque nessa questão de conhecer pessoas. Muitas das pessoas não querem envolver com a comunidade, querem ficar ali, às vezes, só no cantinho dela. Mas eu digo que grandes oportunidades vêm de grandes relacionamentos que a gente faz, né? Eu sou prova disso, né? Durante toda a minha vida, talvez as melhores oportunidades que eu tive foi através dos contatos que eu tive, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer conexões, né? Conexões essas que me levou a conseguir uma vaga no Canadá, conseguir uma vaga em Portugal, conseguir uma vaga aqui. Então, eu digo que todas as pessoas que estão chegando já estão aqui para realmente mergulhar na cultura, mergulhar no idioma, porque do mais ruim que acontecer, né, você vai sair daqui uma pessoa, sabe, com um idioma que vai te levar a outros lugares, e não existe só Nova Zelândia, existem outros países, amizades que pode te indicar para outros lugares. Então é isso. O foco, o planejamento meu, tá trazendo minha família aqui, primeiro é isso. Vamos mergulhar no idioma, vamos mergulhar na cultura, vamos fazer amizade, network, e a questão da imigração vai acontecendo, é um passo de cada vez. Por enquanto, no saldo geral para você, sim ou não para Nova Zelândia? 100% sim, muito sim. Hum. Recomendo demais. É um país que pelo menos onde eu vivo, tanto na cidade, nos estabelecimentos que eu vou, no meu trabalho, sou muito bem recebido. Mesmo com o pouco inglês que eu tenho, as pessoas são bastante pacientes. A paz que a gente sente nesse lugar aqui. Então, a Nova Zelândia para mim está sendo excelente. Existem pessoas que às vezes estão tá focada mais em dinheiro, obter grana, sempre desesperado por causa de grana. Mas a gente vê que não é um país que realmente você vai sair daqui rico. Mas torna a dizer, isso vai depender de fatores como se você está aqui sozinho e qual é a sua profissão. Por exemplo, né, eu recomendo qualquer pessoa jovem que está no Brasil tem que sair do Brasil, se trabalha de carteira assinada, vem vender a sua hora em dólar. Né? Nem que você fique aqui 3 anos, o tempo do seu visto, eu recomendo demais, né, sair do Brasil. Um dos países que eu recomendo a conhecer, pelo menos passar uma experiência, realmente é a Nova Zelândia. Por nos acolher bem, a gente vê muito essa questão de xenofobia que fala a palavra, desculpa, né, preconceitos em outros países, até o próprio Portugal, né, país do nosso idioma. Eu tenho primos lá, né, tenho família lá, e coisas que acontecem lá com o brasileiro que eu não vejo acontecendo aqui. Não vou generalizar. Tem sim alguns pontos ali que acontecem, questão de preconceito, não foi tratado bem,
Mas, de modo geral, o que eu posso dizer em relação a outros países que eu escuto dizer, a Nova Zelândia acolhe bem o imigrante. Agora começou algumas coisas diferentes a acontecer, né? Meio que dificultando. Mas na questão de relacionamento no dia a dia com as pessoas daqui, um ponto muito positivo para a Nova Zelândia. E, de novo, se você fala o idioma deles e você respeita a cultura deles, você com certeza vai ser aceito muito mais rápido. Exato, exatamente. É. Tem que realmente se relacionar. Então tá, muitíssimo obrigada mesmo. Uma boa noite para você. E, ó, estou aqui à disposição também, se vocês, sei lá, criarem alguma petição, se vocês tiverem alguma ação, que eu puder impulsionar de Uhum. alguma forma, tá? Eu agradeço demais pelo seu convite. Foi um prazer imenso conhecer você. Gente, vocês viram que pessoa querida? E ele é assim como cada um de vocês que dá esse carinho para mim me assistindo aqui no Que Hora Brasil, me ouvindo. Eu queria muito também saber quem são vocês. Conta aqui a sua história para mim, compartilha, de repente a gente tem alguma dica que pode, de repente, aquecer o coração de alguém, pode trazer alguma coisa positiva ou um alerta para alguém que você, de repente, nem espera que está ajudando. Como é que você pode fazer isso? Entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, aqui pelo YouTube, TikTok até, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, aonde quer que esteja no mundo. E claro, se você chegou até aqui, é porque provavelmente você vai gostar de uma dessas sugestões que estou deixando aqui para você. Eu vou deixar o link, então, da entrevista que a gente fez com o Rodrigo, o outro CNC Machinist, e alguma outra que pode ser interessante para você. Vai lá, assiste e me conta se você gostou. Um grande abraço, que a carra e kakiteano!